Vamos abrir em Marcos, capítulo 14, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém. Senhor, em nome de Cristo, mais uma vez nós rogamos que o Senhor nos ajude, nos alimente, nos exorte, nos console, e que o Teu Espírito esteja aqui agora no nosso meio, dando entendimento e trazendo vida espiritual para o nosso coração, trabalhando na nossa vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Podeis sentar. Jesus está, como podríamos dizer, a um pulinho de Jerusalém. E a cada cena, a cada dia, se aproxima o momento mais importante do ministério de Jesus. O dia da agonia na cruz. Enquanto o próprio Jesus medita nessas coisas dentro de si, os homens continuam sua trama para matá-lo, pois Jesus é uma grave ameaça à religião judaica. Enquanto Jesus comia, perfume caríssimo é derramado sobre sua cabeça e também passado em seus pés. É um ato de adoração extraordinário, que provoca uma reação forte em alguns discípulos, principalmente, apesar do texto não falar isso, outro evangelho o faz, Judas é o principal que repreende essa mulher. Eles ficam indignados com ela. O mundo não entende atos extraordinários de fé a Deus. O mundo não entende isso. E é isso que está acontecendo aqui. Na verdade, o mundo repulsa aqueles que honram a Deus, quando esses dão coisas preciosas para Deus.
Esta cena relata uma mulher de fé e um homem, Judas, que mesmo andando 3 anos com Jesus, perdeu a sua fé. Ou melhor, na verdade, Judas nunca creu de maneira verdadeira, nunca teve uma fé salvífica em Cristo. Por isso, no final, se perdeu. Mas não se perdeu como se fosse salvo, mas perdeu a oportunidade da salvação, mesmo andando como um discípulo e apóstolo de Jesus. E o que isso tem a ver com você e comigo? O que toca a cada um de nós é qual a nossa decisão sobre Jesus. Honrá-lo com a nossa fé ou rejeitá-lo, trocando ele pelas coisas que o mundo nos oferece. Essa é a nossa questão. Aqueles que responderem corretamente a este dilema, que está posto a toda a humanidade e a nós aqui, o fará, porque Jesus é precioso para todo aquele que o ama. Jesus, aos olhos dessa mulher, era muito mais precioso do que aquele perfume caro podia fazer na vida dela, podia trazer de vantagem para ela. Jesus, ele está ali em Betânia, como diz o verso 3, estando ele em Betânia. Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, muito perto. Betânia era um lugar onde, quando as pessoas vinham visitar Jerusalém, principalmente nos tempos de festa, e lembre-se que o verso 1 diz, há 2 dias era Páscoa, era a principal festa judaica, então Jerusalém estava muito cheia. Betânia, então, era o lugar onde as pessoas ficavam, e ali se acomodavam e passavam a noite. E então ali estava Jesus, sabendo que o seu momento estava chegando. Que mais 2 dias, o plano, não da liderança judaica que ele queria matá-lo, mas o plano eterno de Deus, que o trouxe a nós, se cumpriria, e ele estaria na cruz. Provavelmente nós estamos aqui numa terça-feira. Jesus come a Páscoa, que é onde nós temos o que nós chamamos da instituição da ceia do Senhor, numa quinta. E ele é preso quinta depois dessa ceia, quando ele está orando no Getsemane. E ele passa toda aquela noite, ele é preso, ele tem um julgamento injusto, um julgamento ilegal, e no final ele é crucificado às 9 horas da manhã, na sexta, e ele entrega o seu espírito morrendo às 3 horas da tarde, da sexta. O texto diz que estava chegando a Páscoa, mas também diz que tinha a festa dos pães asmos. Essas 2 festas estão ligadas àquilo que Deus fez lá no Egito, quando Deus, com sua mão forte, usando Moisés, liberta o seu povo da escravidão do Egito. Quando você olha para a Páscoa, você tem que lembrar aquilo que passa. Lembra? O anjo da morte, quando não encontrava o sinal ali, o sangue nas ombreiras ali, no umbral da porta, o anjo entrava e o primogênito daquela casa era morto. Isso era a Páscoa. Os pães asmos, por outro lado, comemorava ou fazia eles lembrarem que eles, após comerem a Páscoa, saíram rapidamente do Egito e foram a caminho do deserto. Essa festa já era a festa dos pães
asmos. Então era para eles lembrarem que Deus nos tirou com a sua mão forte rapidamente daqui. E aí eu já tenho a primeira aplicação. Deus tem pressa em nos livrar do pecado. Deus quer nos tirar de condições onde estamos perdendo espiritualmente. O texto diz, no verso 2, que eles não queriam completar o seu plano diabólico, e essa expressão é acertada, porque como diz outro evangelho, quando Judas deixa Jesus para entregar ele aos líderes, a Bíblia diz que o próprio Satanás se apossa dele. Então, é um plano também que o diabo está por detrás. Mas o texto diz no verso 2 que eles não queriam fazer isso durante a festa, porque eles temiam o tumulto. Lembre-se que provavelmente eles não foram muito duros com Jesus, quando Jesus expulsa os cambistas do templo, porque se eles fossem enfrentar Jesus, Jesus era ainda popular, e isso iria gerar, possivelmente, uma revolta. Aonde? No lugar central da fé, e eles não queriam confusão ali. Então, provavelmente por isso eles não enfrentam de maneira mais violenta Jesus. Por outro lado também, você precisa lembrar que nos momentos de festa em Jerusalém, a cidade ficava muito cheia. E para onde que as pessoas iam? Para o templo. Lembre-se que esse lugar era enorme, muito grande. Eu estou falando de um lugar aí de 400 e algumas coisas metros, por quase 300 metros. É muito grande a extensão do templo de Jerusalém. E qual que era o medo que eles tinham? Se eles tentassem prender Jesus ali no templo, poderia gerar um tumulto, muita gente correria. E o que acontece quando você tem um lugar lotado, com muita gente, milhares de pessoas, e as pessoas começam a correr? Alguém vai tropeçar. E quando essa pessoa tropeça, os outros não vão parar de vir correndo, e vocês sabem o que isso vai gerar. Esse era o medo deles. Ia ser uma tragédia. Lembrando que isso já tinha acontecido lá. Então eles estão preocupados também com a segurança. Porque lembre-se que esses líderes, eles veem o templo como uma fonte de lucro. E aqui, eu percebo a esperteza e a sutileza dos filhos do mundo. Mas, como disse Jesus se referindo aos escribas, esses que agem assim, atrapalhando o povo de chegar até Deus, vão receber um maior juízo, mais severo. Mas são assim que os dominadores deste mundo tenebroso irão agir contra a igreja. E aqui eu trago uma ilustração para os nossos dias. O Conselho Nacional Penitenciário, um órgão público ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, emitiu uma portaria falando muitas coisas, entre elas proibindo a evangelização nos presídios. Mas depois o governo disse, falou que não, vocês não entenderam a portaria. E então eu fui ler a portaria. E lá então eu encontrei que não pode ter proselitismo religioso nos presídios. E o que é proselitismo religioso? Você não pode chegar lá conversando com a pessoa que está cumprindo pena, você não pode tentar persuadir ou tentar convencer aquela pessoa a abraçar a fé que você professa. E isso para nós chama evangelizar.
mas legalmente, no termo jurídico, chama proselitismo religioso, mas no final é a mesma coisa. Então, quando fala que não pode ter proselitismo religioso, traduzindo para a nossa linguagem, não pode evangelizar. Então, eles estão proibindo. E alguns deputados na Câmara já estão, de alguma maneira, reagindo contra essa portaria. O que chama a atenção aqui? Olha como os filhos desse mundo são espertos e trabalham de maneira sutil. Eles não falam diretamente, não podem evangelizar. Eles usam termos que a maioria não vai entender o que é, e vai continuar na sua simplicidade. Mas aqui é um caso clássico da sutileza daqueles que estão, nesse momento, exercendo o poder do Estado para impedir o avanço do reino de Deus através da pregação do Evangelho. O verso 3 diz que o perfume era um nardo puro. Eu não sei se algum de vocês já teve um perfume desse. Porque eu estou falando aqui mais ou menos, de alguma coisa em torno de 17 mil reais. Eu não sei se alguém aqui já teve um perfume de 17 mil reais. Existe perfume muito mais caro que isso. Existe perfume mais caro, mas pode ser que entre nós ninguém ainda usou um perfume que custe isso. Esse é o preço desse perfume, que é o nardo puro, que é um perfume que vem de uma raiz rara, uma raiz que vem da Índia. E aí você percebe que o texto fala que é preciosíssimo. Os próprios discípulos liderados por Judas falam, é um desperdício. Como assim vocês estão gastando um perfume aí que é um ano inteiro? A expressão 300 denários queria dizer que é um ano inteiro de trabalho, é o valor desse nardo. E então, nós precisamos também pensar que, como uma mulher que naquela época geralmente não trabalhava, mas ficava mais as coisas de casa, e se trabalhava no campo, não tinha uma renda própria, como uma mulher tinha um perfume desse valor? Provavelmente isso era uma coisa que pertencia à família. Quem sabe isso poderia ser até uma questão de herança para ela. E quando eu penso dessa maneira, o que ela está dando vale muito mais, porque além de uma questão financeira, econômica, tem um apelo sentimental. Aquilo pode ser uma questão de família. Mas ela não titubeia. Ela derrama tudo aquilo sobre Jesus. E o texto ainda faz questão de dizer, no verso 3, que é nardo puro. Por que puro? Ele está dizendo o seguinte, não é falsificado, não é uma cópia, não colocou um pouquinho de azeite, de oliva extra virgem, junto com o nardo, não tem água. Isso não é comum só hoje, é comum desde aquela época. As pessoas enganando, tirando a originalidade do produto. Mas a Escritura diz que, olha, isso é puro, é original. A mulher unge Jesus, ela derrama na cabeça dele. Jesus está lá comendo, Jesus está lá sentado comendo na casa de Simão, o leproso, ele está comendo. De repente a mulher entra, está lá, alabastro, um vaso, e ela poderia ter virado na cabeça de Jesus. Não, ela não vira, ela quebra aqui a boca, o gargalo final, ela está dizendo o seguinte, isso aqui eu não vou usar mais. Tipo assim, dei, está dado, não volta. Eu não vou derramar metade em Jesus e vou levar outra metade embora. Igual Ananias e Safira fizeram. Não, ela quebra. E ela derrama tudo em Jesus e também derrama nos pés dele.
Quando ela derrama na cabeça, não tem como não lembrar do Salmo 133, é como o óleo que desce pela cabeça, que desce pela barba de Arão, e vai para suas vestes sacerdotais, de sumo sacerdote. E quem é Cristo? Quem é Jesus? O nosso sumo sacerdote, mas diferente de Arão, que vem da linhagem de Levi. Jesus é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquela figura misteriosa, que vive para sempre, que não tem início de dias. Aquele a quem Abraão, o pai da fé, deu o dízimo. Esse é Jesus. E a mulher não sabe o que está fazendo. Nada disso, ela só está agindo com a sua simples fé de honrar e de entregar o seu melhor para Cristo. Mas os versos 4 e 5 dizem que eles ficam indignados. O verso 4 começa falando, eles ficaram indignados. O verso 5 termina, eles murmuravam, eles estavam reclamando um com o outro. A expressão no grego aqui, eles se indignaram, eles ficaram como aqueles cavalos que estão nervosos, fazendo bafo de cavalo, nervoso em cima, é assim que eles estavam. Eles ficaram chateados, principalmente Judas. Isso é um desperdício. Se vocês pararem para pensar, eles poderiam até falar assim, olha, gente, é Páscoa, vai chegar a Páscoa, vai estar cheio de forasteiro, vai ter pessoas pobres, na Páscoa a gente pode usar esse dinheiro para dar comida para quem não tem. Poxa, realmente parece que eles estão certos, parece que foi um desperdício. Realmente é um desperdício? Será que foi um desperdício mesmo? Não. Entregar o seu melhor para Deus não é vão, mas tem vezes que você pensa assim. Muitos de vocês já podem ter a seguinte experiência: vocês entregaram para Deus, vocês começaram a viver de maneira mais profunda com Deus, vocês começaram a servir a Deus, vocês começaram a crer mais em Deus, e aí alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. E aí você falou, não, poxa, eu estava fazendo tudo para Deus, me entregando para Deus, fazendo isso, servindo, me gastando, mas aí aconteceu errado, as coisas parecem que começaram a dar errado, e aí você retrocede, você volta, você então, é como se fosse essa mulher que pega o alabastro, mas você não quebrou, você foi virando o nardo puro, mas um certo momento alguém gritou para você, ei, é um desperdício, e aí você parou de fazer aquilo que você estava fazendo com Deus. Por quê? Porque você ouviu o homem, ou porque você ficou frustrado com as pessoas, ou porque a liderança decepcionou você. Esse é o problema. Mas a questão é que você precisa aprender como essa mulher. Quando você entrega algo valioso para você, para Deus, nunca é em vão. Nunca é em vão. Porque não é o homem que julga o que você entrega, o que você faz, é o próprio Deus. Mas nosso olhar se desvia. E eu paro de olhar para o céu. E eu começo a olhar então na horizontal. Eu começo a olhar para o homem. Eu começo a olhar para o líder. E aí eu paro de fazer. Eu paro de dar algo precioso para Jesus. Não faça isso. Viver sem Deus e morrer condenado ao juízo eterno do inferno, isso é um desperdício. Desperdício é viver e morrer sem Jesus. Isso é perder a sua vida. Não faça isso. Receber dons de Deus e não usar isso em favor de Deus, isso é um desperdício. Quais os dons que Deus te deu? Você usa para Ele. Se você não está usando, isso é um desperdício. Desperdício é cada um que está aqui, que tem Cristo, que crê na vida eterna e não testemunha para as pessoas que estão perdidas.
de que Jesus perdoa os pecados dela e que elas podem herdar a vida eterna. Isso é um desperdício. Nós chamamos as pessoas para ir em festas, nós chamamos pessoas para participar em alguma situação conosco, chamamos para fazer viagem, chamamos para tantas coisas, mas não chamamos elas para compartilhar a vida eterna. Isso é um desperdício. Chamamos para ir para o futebol, chamamos para ir para a lagoa, no balneário, mas chamamos elas para ouvir as palavras de Jesus. Isso é um desperdício. Quando nós olhamos essas últimas cenas, histórias de Jesus, tem uma coisa aqui que toda hora está repetindo, e essa coisa é dinheiro. Escute bem, dinheiro, toda hora tem dinheiro aqui, toda hora tem dinheiro, toda hora tem dinheiro. Desde que Jesus entra em Jerusalém, muita coisa acontece, mas parece que toda hora tem uma coisa que repete: dinheiro, tudo é dinheiro. Quando ele entra no templo, na segunda de manhã, o que ele faz? Expulsa os cambistas que faziam o quê? Comércio, que ganhavam dinheiro. Depois ele recebe uma pergunta sobre o imposto de Roma, os tributos. É uma pergunta que envolve, de novo, dinheiro. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. De novo, dinheiro está envolvido. Então, chegamos naquela cena daquela pobre viúva, ou viúva pobre, que tem 2 moedas e coloca tudo para Deus. De novo, dinheiro, porque ao mesmo tempo tem as grandes doações dos ricos. Mas Jesus fala que aquela mulher, com 2 moedinhas, deu mais do que todos eles. E agora, eu estou diante de um perfume caríssimo, que custa 1 ano de trabalho, e ela derruba tudo em Jesus, e os discípulos reclamam que é desperdício do quê? De dinheiro. E no final, do verso 11, diz que os líderes se alegraram quando Judas vem até eles e fala: eu vou entregar Jesus. Eles se alegram, que bom, um traidor de Jesus, que bom. E no final, por que Judas faz isso? Porque ele vende Jesus por 30 moedas de prata, de novo dinheiro. Isso mostra para nós que não tem como fugir de olhar que o dinheiro e o nosso relacionamento com Deus está totalmente envolvido. É isso que diz a Escritura. Nunca separe a sua vida financeira da sua fé, porque não é isso que diz a Escritura. E aqui tem uma ironia. O que foi dado, pensa comigo, as 30 moedas de prata, que são dados pelos líderes religiosos para Judas, quando ele traz Jesus, depois Judas joga fora aquilo, e os líderes não recebem o dinheiro de volta, falam: não, esse dinheiro é maldito, porque é dinheiro de traição. De onde que vem essas 30 moedas de prata? Esse dinheiro provavelmente vem das ofertas dadas a Deus em adoração. O dinheiro que o povo colocava lá no templo para Deus. Eles pegam desse dinheiro então e eles vêm para comprar a traição de Judas, um discípulo de Jesus. E a ironia continua, porque eles querem matar Jesus, mas assim como o dinheiro era dado em sinal de adoração a Deus, a morte de Jesus é um ato também, um sacrifício a quem? A Deus, o Pai. Porque ele não oferece dinheiro, ele oferece a vida dele, ele oferece o sangue dele, e só por causa disso eu posso ser perdoado, só por causa disso eu posso cantar, e nós podemos fazer um som em forma de louvor, e Deus receber, porque Jesus deu a vida dele, porque ele não vale 30 moedas de prata,
ele vale a vida eterna que ele oferece a todos os pecadores. Cuidado com as riquezas. Não é pecado possuir riquezas. Não é pecado. Pois é Deus que nos dá, o diabo não dá nada para ninguém. Mas as riquezas têm o poder de enganar o nosso coração e inverter a vontade de Deus. Ao invés de nós sermos senhores sobre o dinheiro de repente se torna o nosso senhor. E ele começa a nos controlar. E aí nós podemos nos tornar avarentos, mesquinhos. E de repente estamos idolatrando as riquezas. A riqueza perverte muitos corações. Mas Jesus, ele defende a mulher. E é interessante que se você olhar o texto com calma, verso 6 e verso 7, ele defende a mulher. Ele fala, olha, ela fez uma boa ação, ela foi boa para mim. Mas mesmo assim, ele não exclui os pobres. Olha para o texto. Olha o final do verso 6. Ela praticou boa ação para comigo, ela fez uma coisa boa para mim. Vocês não estão percebendo? Em seguida ele fala, porque os pobres vocês vão ter eles aí, e quando quiserdes podei fazer o bem. E aqui eu já faço uma aplicação para você. De alguma maneira os gaúchos hoje são os pobres do momento. Se vocês quiserem, igreja, vocês podem fazer o bem para eles, disse Jesus. Uma aplicação bem atual, fácil de entender. Fácil. A viúva deu 2 moedinhas, e nós ficamos maravilhados com aquela entrega, porque ela confiou no cuidado de Deus. Mas agora, eu tenho uma mulher, que ela não está levando no templo, ela está gastando algo precioso na própria pessoa de Jesus. Ela pega aquele perfume caro e derruba no corpo. Alguém poderia falar assim, mas que desperdício, dá para ele usar, ele passar um pouquinho, todo dia ele vai ficar tempão com esse perfume, mulher louca. Não, ela derrama tudo. Essa mulher não sabe que ela está ungindo Jesus para a sepultura. Ela está ungindo Jesus para a sepultura, mas ela não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Mas isso não quer dizer que o ato dela não é voluntário, não é um ato de fé, é um ato de amor, um ato de entrega sincera dela. A fé dessa mulher é exercida diretamente sobre Jesus. Mas há um dilema aqui, né? E você passa por esse dilema toda semana. Que dilema, pastor? Ah, mas ou eu faço isso para Deus, ou eu faço aquilo para o homem, ou eu dou o dízimo, ou eu pago a luz. Vocês passam por esse dilema? Esse dilema está aqui então, Porque a mulher fez para Jesus, mas os discípulos estão cobrando. Ela falou, mas e os pobres? É um dilema. Faço aqui para Deus, faço para o outro, faço para mim. O ponto aqui é que Jesus, com toda a autoridade que tem, ele faz uma coisa que ninguém aqui pode fazer. Ele se coloca acima dos pobres. Ela praticou boa ação para comigo, não molestem ela, porque os pobres vocês têm aí, mas a mim, nem sempre vocês terão. Jesus ia ficar mais um tempo ali, depois ele ia voltar para o céu, não ia ter mais ele lá. Quem hoje consegue ungir o corpo de Jesus? Ninguém! Mas o próprio Jesus falou, aonde for pregado esse evangelho, para sua memória, mulher, escute vocês, discípulos, todo mundo vai saber que ela fez isso por mim. E todo mundo sabe também o que os discípulos fizeram contra ela. Mas Jesus defendeu. Jesus fala isso, se colocando acima dos pobres, porque amar a Deus vem antes que amar o próximo. Por isso. Então aqui eu tenho mais uma dica, uma direção do próprio evangelista Marcos para os leitores originais dessa carta. Ei, percebam, Jesus está se colocando acima dos pobres, mas que mestre faz isso? Quem tem autoridade para se colocar acima dos pobres? Só Deus, só Deus. Então primeiro Deus,
depois os pobres. Primeiro Deus, depois minha família. Primeiro Deus, depois os meus negócios. É isso que eu aprendo com essa mulher. Como eu disse, essa mulher não sabia que ela estava ungindo o corpo de Jesus. Mas ela fez isso. O próprio Jesus nos informa isso. Mas quando eu estava nesse texto, eu me perguntava, Deus, por que ela fez isso? Que ideia é essa? Que loucura é essa, Deus? Eu quero entender o coração dessa mulher, Deus, Espírito Santo, me ajuda. Por que essa mulher fez isso? O que eu posso falar para vocês é o seguinte, olhando para o texto. Primeiro, ela fez publicamente. Ela não chamou Jesus, Jesus vem cá. Jesus, vem cá. Não, ela fez no meio de todo mundo. Ela não se envergonhou de fazer algo para Deus. Segundo lugar, ela não teve medo de ser extravagante. O que é ser extravagante? Fazer algo acima do normal. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para Deus acima do normal? É isso que ela fez. Terceira coisa importante, ela não se preocupou com a opinião dos outros. Ela não se preocupou com o que as pessoas iam falar dela. Ela simplesmente agiu pela fé. Eu vou derrubar esse perfume em Jesus, porque eu quero que ele fique perfumado. Eu quero que ele fique bonito, mais do que eu. Em quarto lugar, ela fez isso porque ela tinha um amor sincero. Escute, Jesus é precioso para essa mulher. Ele é precioso, ele é importante. Por isso que ela dá o melhor dela para Jesus. Em quinto lugar, o próprio Jesus falou, vocês não vão me ter sempre aqui. Eu entendo então que essa mulher aproveitou a oportunidade. Muitas vezes Deus coloca chances para você fazer coisas para Ele. E você não faz. E a oportunidade passa. A boa notícia, que tirando esse caso aqui que não tem como fazer, Deus é um Deus que dá outras oportunidades. Então não perca, quando Deus fizer isso por você. O verso 11, caminhando já para o final, diz uma situação aqui, nós estamos diante de um desertor, de um traidor, de alguém que abandonou Jesus, de alguém que aprendeu coisas boas. Judas fez o mal para alguém que só fez bem para ele. Isso é natural para você? Você já foi maltratado por alguém que você só fez o bem? Provavelmente sim. Fizeram isso com Jesus. Vão fazer com você. Pessoas com quem você vai ser fiel, pessoas que você vai cuidar, pessoas que você vai investir, pessoas que você vai amar, e vão pisar no seu pé, e vão apunhalar vocês, e vão virar as costas para você. Acalme-se. Jesus é o seu modelo. Ele sabe te consolar nessa hora, porque ele sofreu isso. O verso 11 diz, um dos 12. Ele era próximo, ele andava com Jesus, ele estava com Jesus, mas fica claro aqui que tem um contraste forte. O contraste eu estou vendo por um lado uma mulher com uma fé sincera, que entrega algo valioso para Jesus, do outro lado estou vendo alguém que ia na igreja, que escutava a pregação, que tinha poder para curar e expulsar demônio, e que no final traiu, negou Jesus, abandonou Jesus. Estão vendo o perigo aqui para mim e para você? Existe um alerta para mim e para você aqui. Ou Judas não estava na igreja? A igreja itinerante de Jesus, lógico que estava. Ou ele não viu os melhores sermões, ou ele não curou, ou ele não expulsou o demônio. Mas no final, ele traiu, ele negou, e ele abandonou. Cuidado para você entrar por esse caminho de abandonar Jesus. Não faça isso.
Lembrando que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você sabe o que é 30 moedas de prata? É 120 denários. É quase um terço do nardo puro. Mas 30 moedas de prata naquela época compravam um escravo. E aqui tem outra ironia. Como assim? Jesus é entregue pelo valor de um escravo, mas ele era o único homem livre ali. O único homem livre é vendido como se fosse um escravo. 30 moedas de prata. Mas é interessante que a morte de Jesus vai causar a libertação de milhares e milhares e milhares de escravos em todas as nações de todos os tempos. Porque é esse homem que se entrega e que é vendido como escravo que vai libertar os escravos do pecado. Jesus. E para finalizar nas aplicações, deixa eu trazer uma coisa diferente para você ouvir. Deus é um Pai cuidadoso. Veja os cuidados do Pai com Jesus. Se você volta um pouco nesse evangelho, ele foi visitado por Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Por que ele foi visitado? Para que Jesus recebesse consolo, porque ele ia para Jerusalém e ele iria sofrer. Segunda coisa, ele é ungido por essa mulher. E se você ler para frente, o que as mulheres levam quando elas vão no túmulo de Jesus domingo de manhã? Elas levam o quê? Elas levam aromas, elas levam perfumes. Olha como que é. Essa mulher aqui já tinha feito serviço, mas as outras que não estavam entendendo nada, no domingo Jesus morreu, na sexta, elas estão levando perfume para colocar no corpo de Jesus, porque para elas ele está morto, e quando chega lá, elas não encontram ninguém, porque ele ressuscitou. Mas olha o cuidado de Deus, a mulher está aqui, derramando o perfume, aí depois no domingo tem mais mulher trazendo mais perfume, é o cuidado de Deus por Jesus. Jesus, ele queria muito ter um último jantar, que foi a Páscoa, ele diz isso, então Deus deu a oportunidade dele comer com os seus amigos, e um dos amigos era o traidor. Jesus, quando estava carregando a cruz, lá em Jerusalém, chega um certo momento que ele está cansado e ele cai, e ele não consegue levar a cruz, e aí então o que os soldados fazem? Chama alguém e fala, carrega a cruz dele. Deus providenciou alguém para carregar a cruz do seu filho, quando ele não conseguia mais carregar. Vão percebendo o amor de Deus por Jesus? Jesus está lá na cruz, algumas horas, alguns minutos de morrer, e o que o Pai prepara para ele? Um dos malfeitores, que está ali crucificado, reconhece ele como Salvador. Jesus está agonizando na cruz, mas o Pai, num ato de bondade e cuidado, mostra para o filho, eu vou te mostrar um fruto, você ainda nessa terra, eu vou te mostrar que no final da sua vida, você vai ver alguém que vai estar se convertendo ali na cruz do seu lado. Isso deve ter consolado o coração de Jesus. Estou com 2 aqui, mas esse aqui me reconheceu, esse aqui vai ter a vida eterna, esse aqui vai ter o perdão. E Jesus fala o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tudo isso o Pai fez pelo Filho. Igreja, Deus não muda. E se você crê em Jesus, você também é filho de Deus. O que eu falo? Espere o mesmo cuidado que Deus teve por Jesus, por você. Só que isso é assombroso para você. Assim, como assim Deus vai ter esse cuidado comigo? Isso é graça, isso é amor eterno de Deus. E se você ainda duvida que Ele é capaz de cuidar de você assim, eu lembro a você, você acha que Deus não vai te cuidar? Mas Ele deu Jesus para morrer por você. Como é que você pode duvidar que Ele vai cuidar de você?
fazendo coisas menores, se ele fez o maior, o filho dele morreu por você. Não se envergonhe jamais daquilo que você faz para Deus. Faça, não se envergonhe. Lembre-se, Jesus falou: o que essa mulher faz, vão lembrar. Lá na frente vão lembrar da memória dela. E eu pergunto para você: o que você está fazendo para Jesus, que as pessoas, depois que você partir, vão lembrar? Ah, ele fazia isso, ele agia assim, ele orava, ele ensinava. O que você está fazendo que vai ficar na memória das pessoas? Por fim, quanto vale a vida de Jesus? Pensa comigo, quanto vale a vida de Jesus? Nós estamos falando de dinheiro, várias vezes dinheiro. Quanto vale a vida de Jesus? Jesus é precioso. Jesus vale mais que 300 denários, que é o trabalho de um ano todo. E por quê? Porque o trabalho de Jesus tem peso de eternidade. O trabalho dele gera vida eterna. Segundo, Jesus custa muito mais do que o prestígio e o poder de que aqueles líderes religiosos judaicos estavam buscando. Eles armaram a prisão e a morte de Jesus. Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o soberano de toda a terra. Ele não fica buscando prestígio, ele tem toda a autoridade. Jesus custa muito mais que 30 moedas de prata. Olhem aqui para mim, olhem para mim. Mas ele não é escravo. Ele é um servo sofredor de Deus, que veio libertar escravos, como você, do pecado. Está vendo quanto custa Jesus? Quem tem Jesus, pela fé, como diz Paulo em Coríntios, você exala o bom perfume de Cristo. Quem aqui nessa noite não tem Jesus? O único cheiro que vem de você é cheiro de morte. E eu não falo isso com alegria. E é um cheiro de condenação eterna. Por isso que eu apelo a vocês. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Creia nele e viva para ele. Porque Jesus, como essa mulher aqui fez, ele é precioso para a sua igreja. Amém.